Pessoal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a dieta cetogênica, porque realmente acredito que a dieta cetogênica hoje é, de fato, o tratamento para diversas doenças que a gente vê na nossa sociedade. Bom, aqui na Cronos Longevidade é quase mandatório, grande parte dos meus pacientes fazerem dieta low carb ou dieta cetogênica. Gente, e o porquê disso? É claro que a gente respeita muito a individualidade de cada pessoa. Gente, aqui cada pessoa é analisada como um ser único, tem uma necessidade especial, isso não é tudo para todo mundo. Porém, hoje é quase mandatório, grande parte dos meus pacientes fazem sim uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, ou no mínimo um jejum intermitente. E o porquê disso, gente? Eu me dediquei muito a estudar sobre alimentação nos últimos anos, porque eu realmente acredito que a alimentação ela é a cura, mas também a causa de grande parte das doenças que a gente vê na nossa sociedade. Isso é nítido, né? A gente olha para o lado e a gente entende que a partir do momento em que modificaram as bases alimentares há 50, 60 anos atrás, as pessoas ficaram mais doentes. Então eu me dediquei muito a estudar primeiro a dieta low carb, depois o jejum intermitente, agora por último a dieta cetogênica. Mas porque eu acredito então que a dieta cetogênica ela pode muito ajudar na nossa saúde. Bom, eu vejo aqui na minha prática clínica na Cronos, ao longo desses, né, há 7 anos aqui, voltados para a medicina de longevidade, voltados para a medicina integrativa, para a fisiologia hormonal, eu vejo que grande parte das pessoas que chegam aqui chegam inflamadas, têm os seus marcadores inflamatórios muito aumentados, chegam aqui com resistência insulínica, com pré-diabetes, chegam já, né, na própria diabetes tipo 2. E aqui, gente, o grande foco da Cronos Longevidade não é a gente tratar a doença das pessoas, mas é tratar uma pessoa, tratar a causa, saber o porquê que isso acontece. E o que eu percebo é que grande parte dessas pessoas tem algo em comum. Todas essas pessoas vêm de uma alimentação muito rica em carboidrato. Isso me chama muito a atenção. As pessoas que fazem o alto consumo de carboidrato, e gente, carboidrato não é só o açúcar, carboidrato não é só comer o doce. Eu estou falando da pessoa que come a batata doce, que come a macaxeira, que come arroz integral. Gente, todo carboidrato vai gerar a mesma questão, independente se ele é teoricamente bom ou ruim. Então, gente, eu comecei a perceber que essas pessoas tinham algo em comum e era essa alta ingestão de carboidrato ou uma frequência alimentar muito exagerada. Aquelas pessoas que comiam de 3 em 3 horas, né, comiam várias vezes ao dia. Bom, então isso me intrigou muito e a partir daí então eu fui estudar sobre alimentação e hoje chego à conclusão de que a dieta cetogênica ajuda, né, a cura grande parte dessas pessoas. Mas e o porquê disso, gente? Porque olha só, todas as vezes que você come um carboidrato, então seja um brigadeiro, seja uma batata doce, você vai produzir glicose a partir desse carboidrato. Então, todo carboidrato gera glicose, né, como produto final. Essa glicose, para ela poder ser absorvida nas nossas células, elas dependem de um hormônio insulina. Gente, glicose na corrente sanguínea não tem função. Se a glicose, para ela ser utilizada como fonte de energia, ela tem que ir para dentro das nossas células, lá para a mitocôndria celular. Muito bem. Só que para a gente absorver essa glicose, a gente precisa produzir um hormônio chamado insulina. Então, todas as vezes que a gente come um carboidrato, produz glicose, nosso pâncreas produz insulina, essa insulina ajuda a transportar essa glicose para dentro das nossas células. O problema número um disso é que quando a insulina, né, estimula o transporte dessa glicose para dentro da célula, ela não leva só a glicose. Essa insulina também leva junto com ela citocinas pró-inflamatórias, né, as interleucinas pró-inflamatórias. Então, gente, se você come muito carboidrato, produz muita insulina, você vai acabar se tornando uma pessoa inflamada por aumento de citocinas pró-inflamatórias. Você vai armazenar isso lá nos teus adipócitos, essas citocinas pró-inflamatórias. Muito bem. Então, gente, esse consumo de carboidrato excessivo diário te leva a ser inflamado. Segundo fator, chega um determinado momento que com tanta glicose disponível, né, vindo desse excesso de consumo de carboidratos, seu corpo ele não sabe o que fazer com isso. Ele não sabe o que fazer com essa quantidade excessiva de glicose. E o que, que ele faz? Você começa a se tornar uma pessoa resistente à insulina. Você passa a se tornar resistente ao hormônio que facilita a entrada da glicose na célula. O que acontece? Começa a sobrar glicose na corrente sanguínea. E é por isso que uma pessoa com resistência insulínica, quando vai lá, né, mede a glicemia lá, fura a ponta do dedinho, a glicose está 300, porque essa glicose está sobrando na corrente sanguínea, porque você tem resistência insulínica. Quando você vai dosar seus exames, você vê a tua hemoglobina glicada altíssima, hemoglobina glicada 7, 8, 9, nada mais é do que uma resistência insulínica. Quando você vê o teu triglicerídeos disparando, isso é por conta da resistência insulínica. Meu colesterol aumentou muito. Gente, colesterol vem de uma alimentação muito rica, né? Também em carboidrato, não é de gordura. E aí, gente, a dieta cetogênica é uma dieta que ela é baseada 60 a 70% dessa dieta, ela é baseada, né, no consumo calórico vindo de fontes de gordura. Então, ao invés de eu comer muito carboidrato na minha base alimentar, a base alimentar passa então a ser a gordura como fonte de energia. 30 a 40% da nossa alimentação ela vai ser de proteínas e menos de 10% vai vir de carboidrato. Então, o carboidrato ele passa a ser o mínimo durante a dieta. E aí, qual é a vantagem disso, pessoal? Simples.
A gordura, né, tem como principal a fonte, né, então carboidrato vai gerar glicose como principal produto e a gordura ela vai produzir o beta-hidroxibutirato. Então, o beta-hidroxibutirato é o produto da utilização da gordura como fonte de energia. Vamos imaginar o seguinte: quando você não come carboidrato, você vai ter uma redução dos seus níveis de glicose. O seu corpo ele tem que tirar energia de algum lugar. E de onde ele vai tirar? Ele vai tirar da gordura. Só que essa gordura, né, essa gordura, por exemplo, triglicerídeos, o nosso corpo vai quebrar esse triglicerídeos, né, vai transformar isso em ácidos graxos. Esse ácido graxo vai ser vai ser transformado, né, no beta-hidroxibutirato. Então, o beta-hidroxibutirato ele vai ser a nossa fonte primária de energia, só que tem uma vantagem. A gordura, a ingestão de gordura, a gente não libera insulina. Então, você não produz insulina quando você faz uma alimentação cetogênica. O beta-hidroxibutirato não depende de insulina para ser absorvido e para ser utilizado como fonte de energia pelas nossas células. Então, essa é a grande vantagem. A gente não produz. Então, você se torna uma pessoa menos inflamada, você se torna, né, principalmente uma pessoa em que você melhora a tua resistência insulínica, vai melhorar os teus níveis de colesterol, os teus níveis de triglicerídeos, você vai reduzir o armazenamento dos adipócitos, né, lá nas células de gordura, então você, consequentemente, você vai utilizar os teus estoques de gordura como fonte de energia. Então, a principal vantagem da dieta cetogênica é produzir corpos cetônicos, né, na forma do beta-hidroxibutirato, que não depende de insulina. Então, gente, por isso que eu acredito que a gente fazer uma dieta cetogênica realmente é o grande tratador, é o grande responsável por melhorar de fato a resistência insulínica, o pré-diabetes ou o diabetes tipo 2. Mas é claro, gente, que não tudo é para todo mundo. A dieta cetogênica ela precisa ser muito bem introduzida. A gente não deve começar uma dieta cetogênica assim da noite para o dia. A dieta cetogênica é um processo. Você não pode simplesmente da noite para o dia retirar os carboidratos da sua dieta, ainda mais se você tiver resistência insulínica. Isso porque o teu cérebro, né, o nosso cérebro, ele utiliza a glicose como fonte de energia primária. E aí, se você tirar o carboidrato muito rápido, né, a gente vai ter lá a, a, um sério problema em relação à energia, lapsos de memória, enfim, a cansaço, a fadiga mental. Então, a dieta cetogênica, para você que está com resistência insulínica, né, que está inflamado, mas você tem interesse em começar a tua dieta cetogênica, procure um profissional primeiro para te ajudar em relação a isso. A gente vai retirando esse carboidrato gradativamente. É literalmente um desmame de carboidrato, né? Então, primeiro a gente começa retirando esse carboidrato lentamente, depois a gente vai para uma dieta low carb, que vai ter mais ou menos ali 30% das calorias de carboidrato. Depois a gente vai para um jejum intermitente, até a gente poder chegar na dieta cetogênica. Então, muito cuidado, porque também não é sair começando, cortando, tirando todo o carboidrato e comendo gordura. Gente, tem muito mito ainda, né? Tem gente que realmente acha que se a gente comer muita gordura, a gente vai aumentar o triglicerídeos, a gente vai aumentar o colesterol. Gente, não é isso, tá? Triglicerídeos e colesterol não vêm da alimentação com gordura, gordura boa, gordura saturada. Gordura que a gente tem que ter medo é aquela gordura poliinsaturada, gordura hidrogenada, né, as gorduras industrializadas. Gordura saturada, gordura animal, a gente não precisa ter medo, precisa acabar com essa endemonização, né, das gorduras que a gente criou aí. Isso é um equívoco absurdo, um dogma da medicina e que não tem absolutamente nada a ver. Portanto, gente, conhecimento ele é importante, né? A dieta cetogênica pode sim ajudar a gente, né, nessa inflamação. Lembrando, a inflamação é a causa primária de várias doenças, do infarto, das doenças neurodegenerativas. Então, quando a gente trata a inflamação de uma pessoa, a gente tira ela de risco de diversas doenças, o próprio câncer, né? O câncer é uma doença, e na grande maioria das vezes vai ser muito alimentado pela glicose. Então, pessoal, procurem um bom profissional, né? Estudem, leiam, se informem. A alimentação é sim capaz de curar grande parte das nossas doenças.